Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que está na cabeça do agricultor brasileiro em 2024. A quarta edição da pesquisa Global Farmers Insight ouviu mais de 4.250 agricultores em 9 países, sendo 750 deles no Brasil. Os resultados mostram que o nosso produtor está cauteloso quanto à rentabilidade no curto prazo, mas otimista com os próximos anos. Como não poderia deixar de ser, a sustentabilidade ganha destaque no dia a dia das plantações e as práticas sustentáveis crescem em todo o mundo. O Brasil segue à frente dessa onda. A inovação tecnológica também está no topo das prioridades do segmento, com casos de uso variando de país para país. Aqui no Brasil, os agricultores estão de olho na melhoria das operações. Para conversar sobre essas e outras conclusões da pesquisa, recebemos hoje o Caio Carvalho, engenheiro agrônomo e atual presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Bem-vindo, Caio. É um prazer recebê-lo aqui hoje no McKinsey Talks. Ótimo estar com vocês. Muito bem. Também ao nosso lado está o sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder global da prática de agronegócio, Nelson Ferreira. Ele é o responsável pela pesquisa Global Farmers Insight aqui no Brasil. Olá, Nelson, também prazer recebê-lo aqui hoje novamente. Obrigado, Mariana. Obrigado, bem-vindo todas e todos. Então, vamos começar. Nelson, como a gente falou, este é o quarto ano que a McKinsey vai a campo fazer um levantamento sobre o que pensa o agricultor no mundo e com um recorte aqui específico de Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre o contexto da pesquisa e os principais destaques desse ano, por favor. Bom, com prazer. Essa é a quarta vez que fazemos essa pesquisa aqui no Brasil e a segunda vez que fazemos em escala global, entrevistando, como você falou, mais de 4.200 fazendeiros no mundo. E esse é um ano bastante desafiador aqui no Brasil, porque nós tivemos quebra de safra, tivemos eventos climáticos extremos no norte, no sul, um contexto mais desafiador do que nas anteriores, com o preço das commodities um pouco mais baixo, e isso obviamente se reflete nos resultados da pesquisa. Como você falou, a pesquisa ela foi feita durante janeiro, fevereiro, março, que acho que foi o período mais difícil para muitos dos agricultores, então eles obviamente esperavam uma rentabilidade menor nesse ano, como se concretizou, mas muitos vendo as próximas safras de maneira otimista, né? Especialmente os produtores de grãos, os produtores de café, os produtores de frutas e legumes, o pessoal de cana e o pessoal de algodão ainda um pouco mais conservador, mesmo para as safras seguintes. Eu acho que tem alguns elementos que se destacaram na pesquisa. A primeira é a vanguarda com o qual o produtor brasileiro se mantém na adoção de práticas sustentáveis. O Brasil não só aumentou o uso, por exemplo, de biológicos, de técnicas sustentáveis de agricultura regenerativa, como usa quase que mais que o dobro do que outros países, né? A nossa adoção, por exemplo, de biológicos chega a 60% versus 30, 35% na Europa e nos Estados Unidos. Um outro fator que foi interessante é a adoção de tecnologia de precisão, de agricultura de precisão, que cresceu bastante. Embora ainda haja um espaço para a gente crescer, a gente ainda tem níveis de adoção inferiores ao que vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que lidera essa parte. Uma terceira dimensão que foi muito clara é a dimensão de digitalização. Na verdade, quando nós começamos essa pesquisa, um dos grandes focos era a adoção de práticas digitais para compra de insumos, para venda da produção, para compra de maquinário, de peças de reposição. E houve um grande aumento durante a pandemia, e hoje há uma certa estabilização. Ainda é um nível alto de utilização, cerca de 40% das transações feitas por meios primordialmente digitais, incluindo todos esses meios, mas ele claramente se estabilizou depois da pandemia, ele não cresceu mais, o que sinaliza um certo equilíbrio entre interações em pessoa e interações digitais. Então, Nelson, você estava mencionando, né, que de fato essas causas, né, climáticas e etc., deixaram os agricultores mais conservadores agora, mas estão um pouco mais otimistas. Falando um pouco dessa parte otimista, são esses fatores que você mencionou, tecnologia, o que se deve a esse otimismo aí para as próximas safras? Nós tivemos, Mariana, nesta safra, uma safra bastante difícil,
não comparada com o histórico, já tivemos safras muito piores no Brasil, mas principalmente comparada aos últimos 2 anos, né? Apenas uma pergunta que a gente sempre faz é qual é a sua principal preocupação que você vê no curto prazo. Há 2 anos atrás, o item número 1 era o preço dos insumos. Este ano, mais de 50% dos fazendeiros colocaram que a sua principal preocupação são os eventos climáticos. Curiosamente, vários agricultores colocaram também algo que não aparecia em anos anteriores, que é falta de mão de obra. Falta de mão de obra no campo apareceu como o segundo item que eles mais mencionaram como preocupação e apareceu pela primeira vez esse ano, a gente achou interessante também. Mas o otimismo, que é a tua pergunta especificamente, eu acho que vem pela adoção de mais tecnologia, pela adoção de práticas mais sustentáveis e pela perspectiva que este ano a gente viveu um pouco de uma tempestade perfeita de estoques altos, preços baixos, produção menor e que possivelmente os próximos anos vão ser safras talvez um pouco mais normais. E aí, dada a produtividade natural da agricultura brasileira, isso traz um otimismo para o médio prazo. Caio, você que acompanha bastante de perto esse segmento, você tem observado esses mesmos elementos nas conversas que você tem com os produtores, com os fazendeiros? Eles têm trazido isso também? É muito interessante o estudo da McKinsey, porque, de fato, ele está traduzindo alguma coisa que a gente sente no diálogo com lideranças, com produtores, nas visitas às várias regiões. A gente aprende muito coisas que nós não imaginávamos anos atrás, como, por exemplo, a menor volatilidade de toda a região de Cerrado do centro-oeste brasileiro. Você vê muito menos impacto de efeitos climáticos do que você vê mesmo em São Paulo, Rio Grande do Sul ou no Nordeste. Então, a gente percebe que houve um casamento importante da chamada revolução tecnológica do agro brasileiro tropical em regiões que até então eram consideradas não possíveis do ponto de vista de agricultura. Isso é o grande salto, digamos assim, que foi o desenvolvimento da ciência e da inovação voltada para esse mundo tropical. Então, percebo isso, a gente percebe nitidamente isso, a gente vê, nota, digamos assim, um encantamento e uma reação, Nelson, que a mim até surpreende, que é o desejo de adotar um novo. Ou seja, para um setor que de alguma forma era visto como conservador. Então, a questão de biológicos, produtos biológicos, a questão, digamos assim, onde há conectividade, que a gente ainda tem esse problema. Sim. Onde há conectividade, o uso, obviamente, da tecnologia que já está nos tratores, nos caminhões. Ou seja, uma evolução muito positiva. Muito bom, muito legal. Eu acho que esse tema da tecnologia, que é o incontornável aí, eu queria até pedir, Nelson, para você contar um pouco como é que está o desenvolvimento, né? Acho que a gente mencionou algumas, mas como é que está o desenvolvimento dessas tecnologias agrícolas aqui no Brasil? O que a gente mais observa também? A gente observa, Mariana, um crescimento forte de 2022 para cá na adoção de tecnologia de precisão, agricultura de precisão no campo. Isso tem muito a ver com o fato do agricultor brasileiro ser mais jovem, ter propriedades maiores, o fato da gente fazer 2 colheitas, em alguns lugares até 3 colheitas ao longo do ano, facilita com que você amortize aquele investimento do capital. O que se destacou na pesquisa foi principalmente uso de agricultura para otimização de controle de pragas, controle de doenças, controle de enfim, ervas e o mato que cresce junto da colheita. Vimos também um crescimento bastante grande em equipamentos de aplicação variável de inputs para você otimizar o que você aplica e houve um crescimento bastante forte. Agora, é preciso também colocar que a gente ainda tem níveis de adoção da ordem de 40%, 50%, ao passo que agricultores similares, por exemplo, no meio oeste americano, já usam por volta de 70%. E usam até tecnologias diferentes, mais para a otimização do plantio, da colheita, equipamentos autônomos, que aqui no Brasil ainda estão começando. Mas a gente vê um crescimento bastante forte e expressivo do ano passado, da pesquisa passada para essa, e é uma tendência que deve continuar, e à medida que a gente volte a ter safras mais normais, isso só tende a aumentar, apesar dos desafios que o Caio falou. Então isso deve ainda ampliar, né, nos próximos anos. E, enfim, parece que essa é uma das alavancas aí de crescimento, né, dessa lucratividade para as próximas safras. E acima de tudo que aumente a produtividade. O Brasil, nos últimos 50 anos, passou de ser um país importador de alimentos para ser um país que basicamente alimenta o mundo.
E isso, óbvio que houve crescimento de área plantada, mas houve um crescimento muito maior de produção por área plantada. Isso é produtividade, né? E o crescimento da produtividade depende da gente ser mais tecnológico, da gente investir em inovação. E acho que uma das outras duas, né, das outras alavancas, né, tem a sustentabilidade, que a gente já mencionou um pouco aqui, né? O que você pode trazer aí que o brasileiro está na vanguarda da sustentabilidade e isso também pode atuar aí no crescimento da lucratividade, etc. Você tem uma série de práticas que são consideradas práticas de agricultura regenerativa que o Brasil já usa há muito tempo e que hoje você tem 90, 95% dos agricultores usando. São coisas como falamos plantio direto, rotação de culturas, colheita de cobertura. São práticas que em outros países você tem 70, 60% e o Brasil já é mais de 90%. Mas o que mais se destaca é a adoção de biológicos. Ela, há 2 anos atrás, era da ordem de 45%, 50%. Hoje, quase 2/3 dos fazendeiros em diferentes culturas alegam usar biológicos, né? É praticamente o dobro da média mundial, tanto para biocontrole quanto para biofertilizantes e bioestimulantes. Além disso, os fazendeiros alegam usar, não só tem uma porcentagem maior que usa, mas os que usam numa área maior da sua própria propriedade, da sua própria fazenda. E o fazem em conjunto com os inputs químicos tradicionais para aumentar a produtividade, para diminuir a dependência. Eu acho que esse é um dos principais pontos de vanguarda, porque isso, além de você melhorar o bioma do solo, você melhora sequestro de carbono, você melhora a produtividade do solo. Então é uma tendência que a gente vê bastante crescendo. Talvez essa seja um dos principais destaques, porque o segmento de biológicos e de especialidades para a agricultura é um dos que mais cresce no mundo. Interessante. E Caio, nas suas conversas com as pessoas do setor, os produtores, que tendências verdes que você mais vê e o que poderia fazê-los ter ainda mais incentivos para seguir nessa toada? Sabe, é muito boa pergunta, porque a palavra mágica hoje no setor é integração. Então, o setor aprendeu, do ponto de vista operacional, que integrar culturas, ou seja, a produção, como disse o Nelson, de 2 ou 3 safras, a sucessão de culturas, gera uma vida, a gente chama de biodinâmica dos solos, que é uma recomposição daquilo que o solo precisa ter para poder realmente dar condição de produtividade alta para as plantas. Por exemplo, o Brasil tem uma característica que são solos pobres, quimicamente falando. Então, são solos muito pobres em fósforo, por exemplo. Hoje você tem produtos biológicos e o fósforo fica retido no solo. Ou seja, ele está lá, mas a planta não consegue captar. Hoje tem produtos biológicos que liberam esse fósforo para a planta. Então, com custos muito menores do que o próprio adubo fosfatado, você consegue resultados e margens muito melhores. Então, isso tudo vai, digamos, levando o agricultor a entender que aquilo que na Europa é importante ter uma agricultura que eles chamam extensiva, aqui é intensiva. E a agricultura intensiva no Brasil melhora o solo, melhora a produtividade. Não é por menos que o Brasil tem, digamos assim, nos últimos 40 anos, um ganho de 3,3% ao ano na produtividade total de fatores, enquanto o mundo não passa de 1,1% ao ano. Então é o famoso ganha-ganha, né? A gente tem um uso mais sustentável, que é muito bom para o planeta, e também isso pode influenciar no aumento da produtividade. E a palavra integração, que a gente usou para discutir a questão verde, mas serve também para a necessária integração público-privada, tão necessária num país como o Brasil. Nelson, mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouco sobre a forma como os produtores estão comprando os seus insumos e os seus produtos, né? Durante a pandemia, a gente assistiu um boom, né? Como Sim. você mesmo falou, do uso, né, de plataformas online. Era a única forma que a gente tinha, né? Isso depois, como você falou, se estabilizou. Como é que tá hoje? Ainda tá... Isso vai crescer? Ou o WhatsApp, que não deixa de ser uma plataforma digital, mas ainda é uma forma de dialogar, né? Ele ainda é o preferido dos nossos compradores. Ele continua sendo o preferido, a principal forma de interação. A gente vê um nível de digitalização, de compra de insumos, venda da produção, compra de equipamento, hoje da ordem de 40%, que é um patamar que nós tínhamos também há 2 anos atrás. O agricultor, ele realmente abraçou essa ideia
do tema que a gente chama de multicanalidade, né? Não é que ele quer fazer 100% online, mas ele também não quer mais 100% presencial, ele quer um pouco do equilíbrio entre ambos, e ele tipicamente prioriza o canal digital para compras recorrentes, para uma compra mais de uma commodity ou de um equipamento de reposição, ao passo que uma compra mais técnica, por exemplo, um biológico, você requer uma visita local, porque é um produto mais difícil, é uma receita, uma fórmula mais específica para aquela situação. Agora, o que nos chamou a atenção nessa pesquisa sobre a digitalização foi a adoção de meios de pagamento digitais. A gente viu um grande salto dos últimos 2 anos para cá, da ordem de 30% para quase 70% dos agricultores usando meios de pagamento digitais, das suas diferentes formas, para fazer as suas transações. Eu diria que o setor de agricultura passou um pouco pela revolução que outros serviços passaram, talvez há 4, 5 anos. É um nicho aí que se abriu, Exatamente. Né? Foi muito claro na pesquisa a adoção de meios de pagamento digitais. Interessante. E, Caio, imagino que você também, nas suas conversas com produtores, testemunha um pouco isso, né? Ainda essa coisa da interação, né? O Nelson falou, ela, por mais que os meios digitais estão se expandindo, ela ainda permanece, essa questão da interação? Muito, muito. É importante o que disse o Nelson. Eu queria agregar a isso o modelo cooperativista que temos no Brasil, digamos assim, que facilita para um grupo de pequenos ou médios produtores que tem mais dificuldade de acesso Sim. à tecnologia ou esse nível de coisa, facilita esse tipo de absorção de tecnologia, de aprendizado, uma nova ruptura que vem crescendo muito, que é a questão do mercado de capitais se abrindo para o agro. Eu acho que essa é uma tendência, cada vez é mais difícil você ter acesso a recursos como antes havia, portanto, acredito que o próximo salto importante que a agricultura dará é, digamos assim, o mercado de capitais se abrindo, a gente conseguindo dar liquidez a contratos que tem na B3, por exemplo, para alguns produtos essenciais. Acho que isso é um outro salto importante. E só para pegar um gancho, Mariana, nesse ponto que o Caio falou, a gente perguntou na pesquisa também como o agricultor se financia. E de 2 anos, 4 anos para trás, para esse ano, ele está usando menos capital próprio e mais capital de terceiros. E tipicamente o produtor se financia muito com o fornecedor de insumos ou com o varejista, né? É o seu fornecedor de capital de giro. Mas claramente tem um limite para fazer isso, até porque varejistas e insumeiras não é que são bancos, pelo contrário. Então isso abre muito espaço para o que o Caio falou, porque o agricultor está usando cada vez menos o seu capital próprio, embora ainda seja o principal, mas ele está usando cada vez menos, e isso requer que você tenha outras formas de captação dos recursos que ele precisa. E aí, para o mercado de capitais, é um espaço que a gente vê realmente crescendo, e acho que a pesquisa também vai um pouco nessa necessidade que o Caio falou. E voltando um pouquinho aí para a sustentabilidade, né, que acho que é um tema bastante importante, quando a pesquisa foi realizada, a edição anterior, né, havia expectativa de crescimento da adesão dos agricultores aos programas de carbono. Lembro até que a gente conversou bastante sobre isso. Sim. Isso se concretizou? Os agricultores já estão percebendo vantagens aí nessa prática? Olha, não houve um avanço de 2 anos para cá. Aliás, em alguns casos, houve até um certo retrocesso. Você continua vendo muitos agricultores interessados no tema, mas efetivamente não monetizando nada de crédito de carbono. E por que isso? Primeiro porque o fato do Brasil usar várias práticas consideradas sustentáveis, por exemplo, de biológicos, torna muito difícil com que você capture aquilo que se chama de adicionalidade. Para você capturar um crédito de carbono, você tem que provar que você está fazendo algo em adição ao que você já fazia. O segundo é que o fato de nós não termos ainda no Brasil nenhum mercado regulado, nenhum mercado voluntário ainda muito estruturado, torna difícil com que você efetivamente monetize isso. A gente espera que, para o restante da década, vários desses programas eles se viabilizem. A gente vai ter a COP30 no Brasil ano que vem. Nós temos muito investimento acontecendo em recuperação de terras degradadas, ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que são mecanismos muito típicos do Brasil e que devem fomentar isso. Então, a adoção, infelizmente, ou a monetização, por assim dizer, de crédito de carbono ainda é muito, muito, muito tímida. Acho que o RenovaBio talvez é uma das poucas que efetivamente consegue. Mas a gente espera, e ainda continuamos otimistas, que para o restante da década isso decole.
Muito bem. E acho que imagino que ainda seja meio. Não apareça tanto nas conversas também com os agricultores esse tema, né? Aí que tá, Ou já aparece mais? o agricultor é muito ligado a fatores que dizem respeito à receita, vamos dizer, grosso modo. Então, ele vê o exemplo da cana, a cana está em todo lugar, próximo deles, e ele vê agricultores que recebem um adicional chamado CBIO. E aí todo mundo começa a se interessar e querer saber do que se trata isso. É uma lei federal, né, Nelson, é uma exceção Sim. que a gente tem, que funciona há várias safras, mesmo assim com uma certa dificuldade ainda no modelo regulado, mas é alguma coisa que inspira outros setores a procurarem o mesmo. Até pouco tempo atrás, quando se falava em cana-de-açúcar, se falava em produtividade, quantidade por hectare e a qualidade daquela cana. Pois bem, hoje é produtividade, qualidade e emissões. Então, as emissões, Já diz respeito a aparecem aí carbono, também. já aparecem na fórmula. Interessante. E você citou aí a cana-de-açúcar, né? Que a gente até estava conversando aí mais cedo, né? Antes dessa sessão, sobre a cana-de-açúcar. Ela é uma planta bastante resiliente, né? Como a gente estava falando, com um manejo adequado, mas também está se expandindo para outras regiões de cultivo agora. E como a gente falou, teve essas alterações aí de clima e etc. Como é que está como é que o agricultor está preparado para lidar aí com esse novo cenário, dessas mudanças que ocorreram com a cana para a próxima safra? Essa é uma característica, seja cana ou o que for, do Brasil, né? Ou seja, o Brasil não tem alternativa que não seja ser produtivo. Então, vamos dizer assim, naturalmente ele procura alternativas constantemente que possam dar a ele essa alternativa. Alguns nem tanto, alguns sabem usar, digamos, os dados todos que são capturados por uma colhedeira, e aproveitar esses dados para melhorar a situação. Outros já têm tratores que não pisoteiam a cana porque são todos feitos via GPS, portanto não tem o impacto de compactação do solo, outros não. Então há uma variabilidade muito grande, de tal modo que há um espaço enorme de ganhos de eficiência, de produtividade, né? Eu até quero citar, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito do Paul Krugman, que é um Nobel de Economia, em que ele diz, no final das contas, produtividade é tudo. E é mesmo, né? É isso aí. É mesmo. Caio, Nelson, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu queria saber que mensagens finais vocês gostariam de deixar aí para as pessoas que nos acompanham nessa conversa. Se você puder, por favor, começar, Caio. Muito prazer. Primeiro, elogiar muito o trabalho da McKinsey e o suporte técnico que ela dá ao setor, isso é fundamental, vai abrindo os olhos e valorizando o trabalho do setor. Segundo lugar, digamos assim, a qualificação do país como protagonista nesse negócio, né? Então, o Brasil é, de fato, o protagonista no que se espera para a segurança alimentar, para a transição energética, né? E também para a questão, digamos assim, da descarbonização. Então, a gente está na frente na matriz energética brasileira, a nossa produtividade cresce de uma forma sistemática, constante, o que é essencial para a gente poder aproveitar o que vem do futuro. Portanto, a nossa mensagem é que vamos apostar no Brasil do agro. Prognóstico positivo aí, né? É Muito isso bem. mesmo. Nelson. Bom, queria agradecer novamente a vocês que estão assistindo, agradecer Caio por ter aceito aqui o nosso convite e participado, e convidar a todos para lerem nossa pesquisa, participar dos nossos estudos e colocarmos à disposição aí para conversas futuras, mas obrigado a todas e todos. Muito obrigada, então, foi uma riquíssima conversa. Espero vê-los de novo aqui no McKinsey Talks para compartilhar outros insights em breve. Muito obrigado. Com muito prazer. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. A pesquisa completa sobre o que pensa o agricultor brasileiro está disponível no nosso site www.mckinsey.com.br. Acesse. Você também pode entrar em contato com os nossos especialistas ou nos enviar perguntas pelo e-mail mckinsey-talks@mckinsey.com. E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!